Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar uma nova caminhada, vamos conhecer o nosso Microsoft Excel na versão 2016. Uma nova proposta, a gente tem aí várias versões, porém essa 2016 é uma nova proposta para os concursos que estão ocorrendo. Vamos lá, vamos caminhar, vamos desbravar o nosso Excel versão 2016. Eu sou Roseli e a partir de agora a gente começa essa caminhada. Microsoft Excel versão 2016. Primeira coisa que a gente vai começar a administrar é o ícone do software, né? A gente não tem problema em reconhecimento dos ícones da Microsoft, mas é sempre ficar atento ao ícone da Microsoft, o Microsoft Excel na sua versão 2016. A janelinha que a gente vai conhecer, vai dividir e vamos aí desbravar o nosso amigo Excel. Para começar, a gente atribui algumas observações que devem ser feitas. Primeiro, quando a gente fala de Excel, a gente vai gerar, em relação a versões anteriores, a grande maioria dos comandos, a grande maioria das funcionalidades, elas continuarão existindo, com algumas observações. Quando a gente fala em uma nova versão, sempre a gente agrega que existem aí ferramentas novas que incorporam esse novo software. Então, só para chamar atenção, numa relação usuário e concurseiro, a gente tem algumas observações a serem feitas. Ser usuário não significa conseguir resolver todas as questões de concurso público relacionadas ao Microsoft Excel. Vamos desbravar e vamos conhecer as suas diferenças. Informações iniciais que a gente precisa trabalhar. A primeira informação, o Excel, ele não é um software gratuito, ele não é disponível gratuitamente. A Microsoft, na sua história, é uma empresa privada, né? A gente tem aí todos esses elementos. E o que ela comercializa é sempre uma licença de uso. Quando a gente fala em comprar um software, na verdade a gente não compra um software. O que a gente compra é uma licença para usar o software. E dentre esses, o Excel, ele será disponível mediante a compra de uma licença de uso. Só cuidado com essa observação, o que a gente compra é uma licença de uso e logo o Excel, né, o Microsoft Excel na versão 2016, não está disponível gratuitamente. A segunda observação, o Excel ele é um software utilizado na criação, né, na construção de planilhas eletrônicas. Não perder esse termo, construção, criação de planilha eletrônica. Às vezes a organizadora não fala do Excel, ele fala no software de planilha eletrônica e, por exemplo, Microsoft, nós estaríamos falando do Excel. Terceira observação, quando a gente cria um arquivo, a gente abre o software, a gente constrói esse arquivo, a gente salva esse arquivo. Por exemplo, o Excel, uma planilha eletrônica. Quando a gente salva esse arquivo, a gente concede a esse arquivo um nome e esse nome, ele vem acompanhado de uma o quê? Extensão. Nós falamos que o arquivo ele possui um tipo, ele possui uma extensão. Para o Excel, a sua extensão é XLSX. Cuidado com esse X que é presente no final da nossa extensão, porque esse X ele foi inserido a partir da versão 2007. Isso significa compatibilidade com qualquer software a partir da versão 2007. Estou falando de Microsoft. Numa possibilidade de você trabalhar com um arquivo numa versão anterior a 2007, essa extensão não será XLSX, e sim XLS. Uma observação bastante, né, significativa na hora de você ler um enunciado de uma questão e, claro, tornar uma alternativa correta. A quarta observação para nós, informação que a gente declara como importante, é como abrir o nosso Microsoft Excel. Eu vou fazer com vocês uma relação do Excel dentro do Windows 10. Dentro do Windows 10, a gente tem a barra de tarefas e a gente tem o início. A partir do início, a gente vai ter no Windows 10 uma ordem dentro dos menus em ordem alfabética. E como o Excel é a letra E, a gente tem que ativar pelo início, né, presente na barra de tarefas no Windows 10, a nossa letrinha E, e lá a gente vai encontrar o nosso Excel versão 2016. Clica sobre e a janela do software estará disponível para ser inicializado
todo o trabalho ou todo o estudo dentro dessa comunicação usuário, concurseiro e organizadora. Uma proposta que a gente tem. Quando você abrir o software, a gente tem a janela inicial do software, a janela inicial do nosso Microsoft Excel versão 2016. Essa janela, toda a sua composição é interessante para as organizadoras. E é isso que a gente vai começar a apontar, a gente vai começar a discutir. Primeira conversa, janela inicial do Excel. Podemos selecionar, quando a gente abre o Excel, 3 tipos de arquivos. Pô, Roseli, mas tudo isso não é só abrir o Excel e começar já a montar a minha planilha? Não. A partir das versões, as versões que nós temos no momento, você tem opção de escolher que tipo de arquivo você quer trabalhar. Eu posso escolher um arquivo recente. O que seria um arquivo recente? Arquivos abertos recentemente, em um outro momento que você utilizou o software. Eu posso escolher um arquivo recente. Uma outra informação é você optar por um arquivo em branco, um novo arquivo, um documento em branco. E a partir deste, você começar a criar o seu próprio arquivo, o seu próprio documento. E uma terceira proposta é você fazer uso de um arquivo modelo. O que seria para nós um arquivo modelo? O arquivo modelo é um arquivo que a Microsoft lhe disponibiliza para que você faça uso de arquivos já existentes e construir a partir deste o seu próprio arquivo. Por exemplo, eu posso selecionar um arquivo modelo para administração financeira. No lugar de eu construir toda uma planilha, eu faço uso de um arquivo modelo. E esse arquivo modelo me dá estrutura, me dá base, me dá informação para que eu possa dar sequência ao meu arquivo. Então, para fechar, quando a gente abre o Microsoft Excel, o que é que a gente encontra? 3 possibilidades, 3 opções de você construir o seu arquivo. Qual é a primeira opção? Primeira opção é você fazer uso de um arquivo recente, arquivos trabalhados por você anteriormente. Segunda opção, optar por um arquivo em branco. E terceira opção, optar por um arquivo modelo, aqueles disponíveis pela Microsoft. Vamos dar uma olhada na janelinha? Essa é a janela do software do Microsoft Excel versão 2016, quando a gente abre o software. Então, nós temos à esquerda os arquivos que são chamados de arquivos recentes, que pode ser utilizado por você a qualquer momento. Nós temos na parte central da janela a pasta em branco, que é o arquivo em branco, e nós temos uma série de arquivos modelo disponíveis pela Microsoft. Uma observação interessante é o seguinte: nós temos vários tipos de arquivo modelo. Aqui, por exemplo, orçamento familiar, análise de fluxo de caixa, enfim. Se porventura nenhum desses disponíveis não for suficiente para a sua necessidade, você pode optar por outros online. Aí você opta por meio de pesquisa e por meio de procurar modelos online, você faz a opção por qual arquivo você deseja fazer uso, ter na sua máquina e a partir desse construir o seu próprio arquivo. Essa janelinha, ela é constantemente presente nas provas de algumas organizadoras, principalmente as organizadoras que trabalham com imagem em prova. Tomar bastante cuidado, a gente tem diversas organizadoras, umas que só trabalham com texto, dificilmente você visualiza a imagem, e as que trabalham com imagem, são as organizadoras que eu as chamo de visual, para informática. Essa imagem, que é o início, a abertura do software, se faz presente em uma série de provas. Então, só para fechar, abrir o Excel, recente é uma opção, modelo é outra opção e arquivo em branco é outra opção. Cuidado com isso, pode ser uma grande pérola na sua vida dentro da relação de concurso público. Aqui eu faço uma menção para vocês, uma informação, uma observação, um cuidado, uma atenção. No início eu mencionei para vocês um arquivo com a extensão XLSX. O que é essa extensão? O que é esse tipo? Representa um arquivo criado no Microsoft Excel. Beleza. O que eu mencionei agora? Que existem para nós possibilidades de arquivo modelo, de arquivo em branco e de arquivo recente.
o modelo. Cuidado, um arquivo modelo, ele vai ter para nós um tipo diferente, uma extensão diferente. O arquivo modelo, ele é apresentado por uma extensão que é a extensão XLTX. Roseli, mas não é XLSX? Sim, XLSX é para arquivos do Microsoft Excel, criados por você, por mim, por todos os usuários. Se eu falo de um arquivo modelo, esse arquivo modelo ele não possui a extensão XLSX, ele possui a extensão XLTX. Cuidado, extensão de arquivo modelo. Fica aqui uma observação. Existem arquivos modelo disponibilizados pela Microsoft, que é aqueles iniciais que a gente visualizou, e você, usuário, também poderá criar um arquivo modelo. Pode construir sua planilha e, quando for salvar esse arquivo, opta pelo tipo de arquivo modelo. Cai fora, né? Dentro, cuidado com esse termo, a extensão para nós XLSX, que é a extensão padrão do Microsoft Excel, e essa teria o XLTX, ou seja, a extensão de um arquivo modelo. Cuidado, extensão padrão e extensão de arquivo modelo. São coisas diferentes e são elementos para a gente, dentro de prova, bastante cuidadoso. Valor de arquivo modelo, XLTX. Valor de arquivo padrão, XLSX. Cuidado com isso, pode ser uma grande pérola nas suas provas de concurso público. Pessoal, tá claro? Arquivo, modelo, extensão diferenciada do arquivo padrão. Vamos dar sequência, vamos caminhar, desbravar o nosso Excel. Selecionou o tipo do arquivo, vamos à janela do Excel 2016. Arquivo em branco, nós vamos selecionar para trabalhar com a janela. Não que a gente não conseguiria trabalhar com a janela se o arquivo fosse recente ou se o arquivo fosse modelo. Mas vamos pegar um arquivo em branco para a gente começar a entender um pouquinho mais essa relação do software. Sempre para nós é importante conhecer a janela do software. Já comentei isso no início, vou repetir imagens. Se a organizadora for visual, essas imagens se faz presente nas suas provas, em suas provas. Cuidado que prova de concurso, imagens são questionadas, o que está contido, a guia, o grupo, os comandos que a gente vai trabalhar. E vamos aí fazer um passeio na janela do Microsoft Excel 2016. Primeiro, optei já por um arquivo em branco, tenho aqui a janela poderosa, né, do Microsoft Excel 2016. A janela agora começa a ser dividida. Preciso fazer esse trabalho junto com vocês. É dessa forma que as questões são colocadas nas diferentes provas. Primeiro elemento que faz parte da composição de uma janela é a famosa barra de título. Às vezes o candidato vai estudar e ele olha a janela e vai trabalhar com outros elementos da planilha e não faz essa observação. E aí chega lá na sua prova, barra de título, tá lá um ícone, um botão da barra de título. Então vamos lá. Primeiro elemento, barra de título da nossa janela. Vamos dividir. Nós temos essa primeira parte da barra de título, que nós vamos chamá-la, não é nome meu, não é nome seu, não é nome da organizadora, é nome dado pela Microsoft. Ela se chama barra de ferramenta de acesso rápido. Então essa parte posicionada à esquerda da janela, dentro da barra de título, é chamada para nós de barra de ferramenta de acesso rápido. Depois a gente tem o centro da barra, nós temos dois elementos aqui importantes, que é o nome do arquivo e o nome do software. A planilha eletrônica, ela é trabalhada como pasta 1, 2, 3, à medida que você abrir novos arquivos, e o nome do software também estará disponível nesse centro da barra de título dentro da janela. Então nós temos aqui que é a identificação do arquivo e também do software. A identificação do arquivo numa prova é bastante interessante no processo de salvamento, o nome do arquivo, que se faz aí para nós observação importante. Depois o que nós temos? Nós temos um botãozinho chamado de entrar, que não existe em versão anterior. Esse botão entrar é uma relação de usuário com a Microsoft está bastante interativa nessas novas versões. Então uma relação do usuário que administra esse software com as contas criadas em âmbito da Microsoft. Um outro botãozinho que a gente tem nessa relação
com o entrar, né, aqui a sua identificação, vai ser para nós uma setinha que é colocada pertinho do entrar. Essa setinha pertinho do entrar é para a gente trabalhar com as guias, com as faixas de opções, parte dos nossos próximos blocos aí, dos nossos próximos módulos, falando ainda de Excel. Também presente na versão 2016 e depois lá no finalzinho a gente tem os botões minimizar, maximizar, fechar. Também podemos até o botão restaurar. E eles são chamados para nós de botões de controle. Administrar essas informações, barra de título, temos barra de ferramenta de acesso rápido, a identificação do arquivo e do software, o botãozinho entrar que gera uma comunicação do usuário com a Microsoft, na conta criada na Microsoft. Depois nós temos uma setinha superior, que vai ser para trabalhar com guias, faixas de opção, que vai ser nos próximos módulos que a gente trabalha, e os botões de controle, cuidado, botões de controle, esse conjunto minimiza, maximiza, fecha ou restaura, presente na barra de título. Fechada essa primeira conversa, vamos continuar. Nessa barra de ferramenta de acesso rápido, existem particularidades. Tem muitas ferramentas disponíveis na barra de ferramenta de acesso rápido e todas já foram carinhosamente colocadas em prova, questionado por todas as organizadoras, que são para nós os comandos clássicos, né, de manipulação de trabalho com o documento, com a planilha eletrônica. O comando novo, o comando abrir, o comando salvar, o comando impressão, ortografia, desfazer e refazer. Acredito que esses botões são muito bem administrados por todos vocês. Só cuidado que eles também estarão presentes na barra de ferramenta de acesso rápido, lá na barra de título. E outra observação bastante cuidadosa, tecla de atalho. Às vezes a gente estuda botão, mas a gente esquece de estudar a tecla de atalho. E aqui nós temos algumas clássicas em provas de diversas organizadoras. Por exemplo, o comando novo, que é o nosso Ctrl+O, o comando abrir, que é o Ctrl+A, o comando salvar, que é o Ctrl+B, visualizar impressão e imprimir, que é o Ctrl+P, verificar ortografia, para nós aqui a tecla F7, desfazer e refazer, o Ctrl+Z para desfazer uma ação e o Ctrl+R para refazer uma ação. Só uma observação. E anote aí bem no cantinho, colore, deixa destacado, cuidado. A gente acostuma estudar não só o Excel, outros softwares, e a gente fala bastante em verificação de ortografia e gramática. O Excel não tem gramática, o Excel só trabalha com correção de ortografia. A tecla de atalho é a mesma, o botão vai ser o mesmo, a guia, o grupo é sempre os mesmos elementos, não vai mudar. Só que no Excel, na planilha eletrônica, nós não temos fortalecimento de parágrafo, a gente só trabalha com ortografia. A gramática fica lá para o Word, não insere ortografia e gramática dentro do Excel. Tiver presente isso numa alternativa, você elimina. Só falamos em verificação de ortografia. Muito cuidado com esse quesito. Depois a gente tem aqui dois comandos, classificar em ordem crescente e classificar em ordem decrescente, que também já foi elemento de muitas provas aí de diversas organizadoras. Cuidado! Barra de ferramenta de acesso rápido, por padrão localizada à esquerda na barra de título da sua janela. Os comandos tradicionais e os cuidados com teclas de atalho. Então, ó, fechando, barra de ferramenta de acesso rápido, que são esses botões clássicos em provas de concurso. Vamos dar uma observada aqui, vamos fazer uma observação a respeito do seguinte. Existem questões que a barra de ferramenta de acesso rápido, todos aqueles comandinhos que a gente visualizou, eles poderão estar ocultos na sua janela, porque ali vai nascer uma questão. Então a gente encontra essa setinha disponível lá na barra de título, que vai representar a presença da ocultação, né? Os botões, os comandos presentes na barra de ferramenta, eles estarão ocultos, que pode a qualquer momento ser exibido pelo usuário e, claro, pela organizadora lá na sua prova. Então só essa observação. Estando ausente os comandos, a gente visualiza essa setinha, né, que a gente está mostrando aqui, e ali existem as ferramentas que poderão estar disponíveis pelo usuário ou na sua prova de concurso público, então bastante cuidado a respeito disso. Outra observação a respeito, tomar cuidado, que a gente vai visualizar agora, que eu chamo até de importante, esses elementos não estão presentes em versões anteriores, a partir aí da nossa versão 2016,
À esquerda da barra de ferramenta de acesso rápido estão dois botõezinhos que são chamados de botão padrão nessa barra, que não estão presentes na barra de ferramenta de acesso rápido. Um deles é o comando salvar como e o outro deles é o comando abrir, que a tecla de atalho é Ctrl A e salvar como é a nossa tecla de atalho F12. Roseli, mas não é a mesma coisa esse abrir que está aí com o abrir que está lá na barra de ferramenta de acesso rápido? Pessoal, cuidado, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente clicar no botão abrir, que não está presente na barra de ferramenta de acesso rápido, nós vamos visualizar a caixinha de diálogo, a janelinha para nós, do abrir no modo anterior, no modo mais antigo do Microsoft Excel. E quando a gente clicar no abrir presente na barra de ferramenta de acesso rápido, nós vamos ter um abrir mais clássico, que comporta as novas versões do Microsoft Office, dentre eles o Microsoft Excel. Então, abrir por meio da barra de ferramenta de acesso rápido é o modo clássico. E abrir por meio do botãozinho à esquerda, lá no cantinho da barra de título, é o abrir numa janelinha mais antiga, aquela mais, para nós, tradicional. Então, esse modo que a gente tem diferencia do botão abrir na barra de ferramenta de acesso rápido e do botão abrir à esquerda da barra de ferramenta de acesso rápido. Fechou? Beleza? Pessoal, depois de toda essa informação, vamos exercitar, vamos fazer alguns exercícios para você fortalecer o que você acabou de aprender. Vou chamar de questão modelo. De acordo com o Microsoft Excel, não é um comando presente na barra de ferramenta de acesso rápido. Não é, cuidado, algumas organizadoras não destacam, não. Você tem que observar na hora de você executar a leitura do enunciado. O comando desfazer se encontra na barra de ferramenta de acesso rápido, impressão rápida, o comando novo, o verificar ortografia e o ortografia e gramática. E aí, o que você poria? Vou deixar para você. 1, 2, 3. Qual que é a alternativa correta? Vamos lá. Ortografia e gramática. Lembrar que o Excel não faz correção de gramática, somente de ortografia. Fica a dica. Próxima questão. A gente tem aqui uma relação com teclas de atalho. É uma questão que a gente já foi recepcionada em provas anteriores, dentre as organizadoras, uma prova da VUNESP. Para desfazer a ação que aplicou o recurso de formatação numa questão anterior, o usuário pode clicar no botão desfazer, também presente lá na barra de ferramenta de acesso rápido, ou utilizar o seguinte atalho. Qual atalho que a gente tem para desfazer uma ação? Teclas de atalho, Ctrl L, Ctrl T, Ctrl Z, Ctrl D e Ctrl M. Algumas aqui talvez vocês ainda não tenham estudado. O L é localizar, o Ctrl T é selecionar tudo, o Ctrl Z vai responder a nossa questão, que é o comando desfazer. O Ctrl D e o Ctrl M, o M a gente não tem uma função conhecida, pelo menos eu não encontrei essa função. O Ctrl D de dado tem qual função? Célula selecionada, o seu conteúdo será apagado. Questão simples, Ctrl Z, desfazer uma ação. Fica para vocês esses dois exercícios. Abraço e até o próximo módulo. Vamos dar sequência, pessoal? Módulo 2, continuando, vamos lá. Ter deixado para vocês toda a informação sobre barra de ferramenta de acesso rápido que comporta a barra de título. Vamos conhecer as nossas guias e as suas faixas de opções, segundo o processo do reconhecimento de uma janela. Barra para nós de guias. A guia no Excel começa na guia arquivo
e vai até a guia Exibir. Então, a primeira guia é Arquivo e a última guia é a guia Exibir. Bem comum nos softwares aí do pacote do Microsoft Office. Só que existe uma atenção para o Excel. A atenção para o Excel é o seguinte: vão existir guias que somente estarão no Excel. Então, eu faço um estudo de guia arquivo até a guia exibição, mas lá no meio tem dois elementos que somente no Excel vocês vão conseguir estudar, visualizar e encontrar questões. Guia fórmulas e guia dados, somente no Excel. Cuidado com isso. Próximo caminho, a gente tem que percorrer as guias dessa janela e reconhecer os elementos presentes nessas guias. A gente tem sempre o uso das guias, eu sempre deixo isso muito claro, como que o usuário percorre, né? Se distancia de uma guia, sai da guia arquivo e vai lá para a guia exibir, sai da guia página inicial e vai para a guia revisão. O usuário sempre faz esse procedimento usando o mouse. O que as organizadoras gostam de questionar é o uso de tecla de atalho. Como a gente conseguiria trabalhar, percorrer as guias, né, se deslocar, sair de uma guia e ir para outra por meio do teclado. Existe para nós um elemento bem simples que é o uso da tecla Alt. Alt lá no teclado, ALT. Pressionou a tecla Alt com a janela do seu software aberto, a gente vai visualizar as letrinhas, que corresponde à respectiva guia. Inclusive os botões, se estiverem disponíveis lá na barra de título. Então, a partir de agora, por meio das letras visualizadas, que representará a tecla que deve ser pressionada para ativar a guia, você consegue se localizar, mudar, ir e vir, né, de uma guia para outra. Então, cuidado, tecla Alt pressionada, as letrinhas das guias e dos comandos serão visualizados. Nós falamos de barra de título, dentro da barra de título seus elementos, e agora a gente foi para a guia. Em decorrência da guia, nós ganhamos o que nós chamamos de faixa de opções. Lembra lá na aula anterior que tinha um botãozinho, que era uma setinha superior, para trabalhar com essa manipulação da faixa de opção. Agora a gente sabe o que é faixa de opções. Faixa de opções são para nós os elementos contidos por meio da representatividade de uma guia. Então, se eu clico numa guia, o que eu tenho? Eu tenho vários comandos que são para nós localizados nas respectivas faixas de opções. Essas faixas de opções, elas serão para nós dividida em grupo, que vai ser elemento de um outro módulo. Então, faixa de opção em decorrência da guia. Então, eu tenho guia e eu tenho faixa de opções. Aquele Alt que a gente pressionou no início foi para ativar a guia. Depois eu pressiono a letra que corresponde à guia. Por exemplo, a letra C, que é da guia página inicial. Logo vai ativar todos os comandos da guia página inicial presente na faixa de opções. Cuidado, nós não temos que decorar isso. A única informação que eu tenho que saber é que a tecla Alt ativa esses elementos. O que você vai fazer a partir de agora é observar a imagem que porventura esteja inserida na sua prova. Guia, faixa de opção, dentro da faixa de opção, divisão em grupo e dentro dos grupos, os comandos. Depois da barra de título, as guias, faixa de opções e a faixa de opções, a divisão em grupos. Dentro dos grupos, a gente tem os comandos. Negrita é um comando, itálico é um comando. Recortar, copiar, colar, esquerda, centro, direita, são comandos. Guia, faixa de opções, grupo e dentro dos grupos os comandos. Só concluindo, não posso perder, guia, faixa de opções, grupos e dentro dos grupos presença de comandos. Bora fazer exercício? Cuidado, tecla de atalho é o Alt, as letrinhas, observação do nosso candidato. Primeira questão que eu vou trabalhar com vocês aqui, uma questão da VUNESP, simples. Ela nos oferece essa imagem na questão. A imagem a seguir exibe as letras utilizadas como atalho para as guias lá do Microsoft Excel 2016, na sua configuração padrão. Assinale a alternativa que contém a tecla utilizada para exibir as letras indicadas. As letrinhas que a gente conversou, qual seria a tecla para executar essa ação?
tecla Alt, resolvida. 10 segundos você resolve uma questão dessa. Beleza? Próxima, um pouquinho mais trabalhosa. Vamos para a questão número 2, dentro desse modelo. As imagens a seguir indicam os atalhos do teclado acionados por meio da tecla Alt. A tecla Alt aqui não vai resolver tua vida, tá? Você vai ter que analisar as imagens para responder essa questão. Vamos lá? Imagem 1, imagem 2. A imagem 1, a gente tem as letrinhas que foram acionadas pela tecla Alt para ser indicativo das respectivas guias. E a imagem 2, os comandos ativados na faixa de opções. O que a VUNESP quer aqui de vocês? De acordo com as imagens exibidas, a sequência de teclas que devem ser pressionadas para permitir selecionar o recurso de borda. Pessoal, o Alt está em todas as alternativas, então não vai resolver tua vida. Alt está em todas. Borda para nós está presente, nós estamos aqui em borda, no grupo fonte. E esse faz parte da guia página, o quê? Inicial. Então, foi pressionada a tecla Alt para ativar a página inicial, foi a letra C. Aí ativa a faixa de opções. Borda é a letra o quê? B. Então, o que nós temos? Alt mais C mais B. Alt, o C da guia página inicial e o B para ativar a borda. Não tenho que decorar as letrinhas, só preciso saber ler as imagens. Qual que é a alternativa para nós? Alt mais C mais B. O número 1 que nós temos aqui seria o comando lá na barra de título. O Y para nós teria uma relação com algum elemento para nós, a gente visualiza aqui, nós não temos elemento. O C para nós seria a página inicial. E o LL está presente para nós aqui, ó, que é o alinhamento esquerdo. Então, para responder a questão, Alt mais C ativou página inicial e a letra B ativou borda. Questão bacana, questão inteligente, bem feita e cuidadosa. Não que seja difícil. Fica aí as duas questões como modelo. Meu abraço e até o próximo módulo. Olá, pessoal, agora módulo 3. Vamos lá? Trabalhando para nós a presença guias e seus comandos. A gente fez módulo anterior, o reconhecimento do que era guia, do que era faixa de opção, do que era grupo. Agora a gente vai abrir as guias e vamos percorrer as guias que são aí elementos de prova de concurso público. Vamos lá? As guias no Microsoft Excel são as seguintes, tem que lembrar, não pode esquecer sobre isso. A primeira é a guia arquivo e a última guia é a guia para nós exibir. Cuidado, em versão anterior era exibição, agora é exibir, só essa observação. Falamos em exibir na versão 2016, lá na versão anterior era exibição. Primeira guia arquivo e a última guia é a guia exibir. Nós vamos conhecer primeiro a guia arquivo, para depois ir passando pelas demais. Uma observação, um cuidado, é o seguinte. A gente falou de guias, a gente falou de faixa de opções. Não são todas as guias que possuem faixa de opções. A gente visualiza que a primeira guia é a guia arquivo. E a última guia é a guia exibir. Só que a guia arquivo não possui faixa de opções. A faixa de opções começa na guia página inicial. Cuidado em prova, quando a organizadora fala para você. A primeira guia que possui faixa de opções. O candidato não termina de ler e coloca a guia arquivo e perdeu uma questão simples. A primeira guia que possui faixa de opções
é a guia página inicial, que não é elemento desse módulo. A gente vai falar sobre a guia arquivo, então cuidado com essa observação. A guia arquivo não possui faixa de opções. Roseli, se a guia arquivo não possui faixa de opções, como os comandos, né, são exibidos, são visualizados? Pois bem, a Microsoft ela deixa para nós uma informação que é bastante interessante para as organizadoras de concurso público. A Microsoft diz: o modo como os comandos na guia arquivo é exibido é conhecido como modo de exibição backstage. Então, nós temos uma palavrinha que às vezes não é conhecida pelo usuário, porém deve ser conhecida pelo concurseiro. Então, quando a gente fala sobre a guia arquivo, é a primeira guia da barra de guias, porém não possui faixa de opções. Tem os comandos? Claro, tem uma série de comandos que a gente vai conhecer. O modo como são exibidos esses comandos na guia arquivo é conhecido para nós como modo de exibição backstage. Cuidado com essa palavrinha, que também já foi elemento algumas vezes em prova de concurso público. Somente para a guia arquivo a palavrinha backstage estaria presente, tá bom? Fechando a informação sobre o modo de exibição backstage, a gente vai conhecer os comandos que fazem, né, presença na guia arquivo. O primeiro comando que a gente tem, que é o comando que por padrão se encontra selecionado, é o comando informações. Quando a gente clica em informações, nós temos todas essas opções. A primeira é proteger pasta de trabalho. A segunda é verificar se há problema com a pasta, gerenciamento dessa pasta e a exibição no navegador. Então, clicar em informações, a gente tem uma série de opções. O que acontece agora é que dentro de cada um desses elementos existe um conjunto de ferramentas. E aí que nasce uma outra série de questões em prova questões disponibilizadas pelas diferentes organizadoras. Quando a gente seleciona dentro de informações, proteger pasta de trabalho, olha o que a gente tem. Marcar como final, criptografia, proteção da planilha e também a assinatura digital. Antes de falar sobre os elementos, eu chamo a atenção de vocês para os ícones, sem antes falar sobre as suas respectivas funcionalidades. Cuidado com o ícone, os ícones já foram várias vezes elemento de prova. Marcar como final, a relação com a criptografia, a relação para nós com a assinatura digital e depois a proteção da planilha ou da estrutura da pasta de trabalho que a gente vai conversar. Então, muita atenção com os ícones que são para nós disponibilizados no comando dentro de informações chamado de proteger pasta de trabalho. Vamos conhecer esses comandos, vamos dar uma atenção especial para alguns, né, que são mais constantes em prova. Agora a gente vai dar atenção especial para o comando marcar como final. Lá na guia arquivo, lá no comando informações, marcar como final. A gente tem bastante a presença de questões de arquivos somente leitura. São aqueles arquivos que a gente faz, que a gente salva, que disponibiliza para outras pessoas e que gostaria que não fossem alterados, gostaria que o arquivo fosse apenas lido, o famoso arquivo somente leitura. Quando a gente habilita o marcar como final, como que fica o arquivo? O arquivo ele fica somente leitura. O que vai acontecer? A digitação, os comandos de edição, que são aqueles comandos que estarão lá na barra para nós em relação à faixa de opções, as marcas de revisão não estarão disponíveis, eles são desativados. O arquivo fica somente para ser o quê? Lido e não para ser alterado. E dentro dessa leitura para nós, dentro desse elemento somente leitura, a gente recebe a informação que esse arquivo foi marcado como final. Importante ressaltar que marcar como final não é um recurso de segurança. O arquivo significa que ele é somente leitura, mas não existe a impossibilidade dele ser editado. Então, numa leitura de uma questão, marcar como final não é um recurso de segurança. Quando a gente gera o marcar como final, simplesmente vai ser notificado aos receptores desse arquivo que era para ser lido, mas nada impede que ele altere este documento. Cuidado, não é uma ferramenta de segurança. Numa relação de marcar como final,
quando a gente marca o arquivo como final, o arquivo aparece com essa barra, uma barra que é da cor amarela. Pessoal, é muito difícil as questões serem coloridas. Então não fique atento à cor, né? Não chamo a atenção para vocês não saberem que a barra é de cor amarela. Eu acho que isso é importante. Mas dificilmente você vai ter na sua prova a imagem com a barra amarela. Normalmente as provas são em escala de cinza pra gente. Mas é bom saber a cor da barra, vai que a questão questiona a cor da barra que marca o arquivo como final. Então isso também é ressaltado como observação. A cor amarela e a gente tem um arquivo marcado como final. Percebe que o quê? Aparece o botãozinho, editar o quê? Assim mesmo. Então significa que a qualquer momento, mesmo que a gente pede para ser somente leitura, se você quiser editar, ele está disponível. Não tem senha, como eu falei, não é um elemento de segurança marcar como final. Então só cuidado. Importante lembrar que marcar como final, antes você tem que salvar o arquivo, não tem como eu marcar um arquivo que ainda não existe, que não foi salvo. E segundo, como marcar o arquivo como final, a faixa de opção fica oculto. Por que fica oculto? Porque fica desabilitado os comandos, né, de formatação, de edição. Devido a isso, fica desabilitado. Se você pressionar o editar assim mesmo, a faixa de opção é exibida, liberando os comandos para que você possa editar este arquivo, este documento, esta planilha eletrônica. Fechou? Beleza? Vamos lá, agora vamos fazer 2 exercícios, só para avaliar como foi até agora nesse módulo. Bora lá? Pessoal, depois do conteúdo dado, vamos aqui resolver uma questão sobre o tema. Qual que é o tema para a gente? Marcar como final. Uma questão feita pela organizadora chamada FEPESE, onde eu adaptei, né, em relação à versão 2016, e a gente tem aí, após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a alternativa incorreta. Cuidado, ela quer a incorreta, então bastante atenção na leitura das alternativas. O Microsoft Excel na versão 2016 em português, o uso do comando marcar como final irá. Alternativa A, evitar que sejam feitas alterações à versão final do documento. Ela evita, ela não bloqueia, ela não proíbe. Evitar é uma afirmativa correta. Se ela evita, está correta, não é a alternativa correta para essa questão, porque a questão pede a incorreta. Então a A fica quietinha, pode colocar um C para nós aí, correta, no seu estudo, para facilitar depois o processo de revisão. Alternativa B, fazer com que o documento seja somente de leitura. Beleza, lindo até aí. O que também serve para comunicar a outras pessoas que você está compartilhando uma versão final do documento. Um conceito lindo sobre marcar como final, tá bonito, tá verdadeiro, tá correto e logo não responde à questão. De novo, ela pede quem? A incorreta. Coloca outro Czinho aí que tá correto. Alternativa C, ela fala sobre o elemento de ativar um recurso de segurança. No Word, olha que absurdo, a questão ela é de o quê? Excel. Ela retratou o Word para nós, por aí você já eliminaria a alternativa, já poria como uma alternativa incorreta. E mesmo se aqui tivesse Excel, o que aconteceria? Você teria também uma alternativa incorreta. Por quê? Porque não ativa recurso de segurança. Marcar como final não é ferramenta de segurança. Lembra lá no nosso material, no nosso módulo de estudo. Alternativa C, então, é a nossa errada. Analisando a D e a E. Alternativa D, fazer com que a digitação, comandos de edição e marcas de revisão sejam desativados e as pessoas que visualizarem o documento não possam alterá-lo por conta. Pessoal, essas são para nós, né, ferramentas dentro do marcar como final. Lembra que a faixa de opções ficará desativada, permitindo aí somente leitura e não a sua edição. Posso até editar, mas eu tenho que desativar a ferramenta para nós editar
a si mesmo. E aí a ferramenta que permite a edição, as marcas seriam disponibilizadas. Então a alternativa D, ela está correta, que também, né, não responde à questão. E a alternativa E, possibilitar que qualquer um possa editar o documento marcado como final, desativando o comando marcar como final, também correto. Uma questão linda, com 5 alternativas, cujas 4 alternativas fazem parte do que é marcar como final. A use como conceito, como estudo do que é marcar como final. Alternativa correta, alternativa C. Vamos fazer mais uma questãozinha só para dar uma esquentadinha aí. Ainda nesse módulo, o backstage, guia arquivo, modo de exibição. Uma questãozinha legal, uma questão bacana, cuidadosa, onde foi realizada pela VUNESP, eu adaptei em relação à versão 2016. Ela diz, considerando o Microsoft Excel na sua configuração original, assinale a alternativa que contém a guia que ativa o modo de exibição backstage. Então, a guia que ativa o modo de exibição. Indica pelo menos um comando desse modo de exibição e cuidado, respectivamente, respeitando a ordem, primeiro a guia e depois o comando. Questão simples de ser feita. A guia que contém o modo de exibição é a guia arquivo. Eliminamos a alternativa D e E. E um comando presente lá nessa guia arquivo, que é um processo de estudo, né, para todos aí, é um processo de estudo, tem que saber os comandos. Um dos comandos para nós é o comando exportar. Eu tenho um novo, eu tenho um abrir, eu tenho salvar, salvar como, imprimir, e um deles é o comando exportar, que responderia essa questão. Backstage, cuidado, atenção para os comandos na guia arquivo. Abraço! Vamos lá, pessoal, animados aí, caderno, caneta, anotação, marca-texto, amarelo, azul, verde, módulo 4, vamos lá? O que a gente agora começa? Ou verdade, continuamos a guia arquivo, lá em cima, a única guia que não possui faixa de opções. Ainda o comando informações, falamos na aula passada, o marcar como final, e agora a gente vai falar de criptografia. Criptografia é uma ferramenta simples, né? Só cuidado. Criptografar um arquivo, criptografar uma pasta de trabalho, uma planilha, é uma relação de codificação. Quando você criptografa, essas informações, né, elas serão embaralhadas, serão administradas aí com linha de código para dificultar, caso esse arquivo caia em mãos erradas, ser lido, ser aberto. Na verdade, existe um processo de dificultar. A gente não coloca sempre, né, que o arquivo criptografado ele estará 100% seguro. Mas existe uma ferramenta de segurança, é uma ferramenta de segurança, diferente do marcar como final, que não era uma ferramenta de segurança. Criptografar com senha é uma ferramenta disponível a partir da guia arquivo, dentro do comando informações, dentro de proteger essa pasta de trabalho, a gente pode criptografar. A Microsoft chama a atenção, que eu acho um barato, ela fala o seguinte, cuidado, se você perder ou esquecer a senha, não será possível recuperá-la. Às vezes o dono do arquivo fica tão preocupado em proteger que acaba esquecendo a senha da criptografia. Então, logo, isso não poderá acontecer. Então, de forma bem simples, criptografar o documento é proteger esse documento com uma senha mais forte. Tudo bem? Terminamos de falar de criptografia. Agora, o que a gente fala? A gente fala de proteger. Pessoal, bastante cuidado numa relação com a planilha eletrônica, que a gente tem o Excel sendo um elemento de uma pasta. Então, o que nós temos é uma pasta e dentro dessa pasta nós podemos ter diversas planilhas. Então, dentro de uma proteção,
Eu posso proteger a planilha atual, que é a planilha que se encontra selecionada, e como eu posso proteger a estrutura de uma pasta, que são elementos diferentes. Então, eu posso proteger só a planilha, por exemplo, a Plan 1, que fica disponível lá na barra de guias de planilha, e como eu poderia proteger toda essa pasta de trabalho. Um exemplo, ela tem 255 planilhas. Então, muito cuidado na relação de proteger a planilha e na relação de proteger a estrutura de uma pasta de trabalho. Se eu protejo a planilha, essa planilha tem várias informações, tem borda, tem fórmula, eu permito que as pessoas leiam, mas que as pessoas não alterem, que as pessoas não modifiquem o tamanho das minhas células, que as pessoas não modifiquem o tamanho das minhas linhas, das minhas colunas. Eu bloqueio as células caso elas tenham a fórmula para elas não serem alteradas, ou até para elas nem serem lidas a fórmula e só visualizada o seu resultado. O que eu vou proteger vai ao encontro da necessidade de cada usuário. Só tomar cuidado com o ícone onde está presente, guia, arquivo e informações, e proteger a planilha, é a planilha que se encontra selecionada, a planilha atual. E depois a estrutura da pasta de trabalho, eu estaria falando da pasta de trabalho no conjunto de planilha. Só tomar cuidado com essa informação. Tirou disso, questão simples, que são levadas aí pelas organizadoras e reconhecida pelo candidato. O próximo comando que a gente tem é gerar neste arquivo que nós estamos construindo, nessa pasta de trabalho, a presença de uma assinatura digital. Hoje, no mundo virtual, muitos documentos, né, são disponíveis por meio da internet, e esses documentos, para serem considerados íntegros, para serem considerados verdadeiros, eles precisam ser assinados digitalmente. Assinado digitalmente significa que esse documento tem uma assinatura reconhecida no mundo virtual, no mundo digital. A gente tem por trás da assinatura digital sempre empresas que permitem aí o reconhecimento, né, dessa assinatura por meio de uma chave privada, que a gente tem toda a informação em relação à assinatura digital. Eu digitei uma planilha contendo informações privilegiadas e essa planilha precisa ser disponível para um grupo de servidores dentro do órgão, dentro do departamento. Eu gostaria sim que essa planilha fosse disponível, não gostaria que ninguém alterasse, eu fui lá e fiz uma proteção, eu bloqueei, eu mantive algumas informações fechadas. Num segundo momento, eu até criptografei o arquivo, disponibilizei a chave de segurança desse arquivo da criptografia, somente pessoas autorizadas terão acesso, beleza. Num terceiro momento, esse arquivo precisa ser publicado, precisa ir para o mundo virtual. E para esse arquivo ser disponível, ele precisa, para gerar sua integridade, para dar a esse documento um pouquinho mais de credibilidade, um pouquinho de segurança, esse documento precisa ser assinado digitalmente. Cuidado com o conceito do que é assinatura digital. Isso pode ser feito dentro do próprio software, na guia arquivo, lá dentro de informações, dentro de proteger, a gente tem assinar o documento digitalmente. Então, cuidado com o ícone que eu já mencionei e as ferramentas presentes. Marcar como final criptografia, proteger a pasta ou proteger a estrutura da planilha e também agora trabalhar com assinatura digital dentro da sua planilha, dentro do seu software Microsoft Excel versão 2016. O próximo elemento que nós temos dentro ainda da guia arquivo, lá no comando informações, é inspecionar para nós a pasta de trabalho. Roseli, mas por quê? O que seria inspecionar a pasta de trabalho? Às vezes hoje, né, com a tecnologia que os softwares nos disponibiliza, você constrói um arquivo e às vezes nem todas as pessoas que acessarão esse arquivo têm a facilidade de trabalhar. Por exemplo, nessa inspeção tem uma informação que é muito importante, verificar acessibilidade. Olha que bacana. De repente, é uma pessoa portadora de deficiência física, ela não consegue utilizar, enfim, a fonte está muito pequena, de repente a cor que você formatou tua planilha não é tão agradável. O que o sistema faz? O que ele nos administra? O que ele nos permite? Você pode verificar se esse arquivo existe algum problema em relação a pessoas com deficiência. Se você pedir para inspecionar a pasta de trabalho,
você vai verificar uma questão de acessibilidade. Outra informação, você vai verificar se há propriedades ocultas. Se você disponibilizar esse arquivo, vai aparecer o nome do autor, informações sobre o arquivo. São informações que são desnecessárias para você disponibilizar virtualmente, para você disponibilizar para outras pessoas que de repente terão acesso a esse arquivo. O processo de inspecionar, ele pode inspecionar o seu documento procurando informações, propriedades do arquivo em relação às pessoas, procurar acessibilidade e também uma terceira informação que é a compatibilidade. Às vezes você cria um arquivo na versão 2016 e você não consegue abrir numa versão anterior. Então essa também é uma ferramenta que está presente dentro de inspecionar a pasta de trabalho. Pessoal, nós temos bastante questões em prova sobre acessibilidade. Pode ser aí uma deixa, né, das organizadoras sobre a acessibilidade dentro de verificar se há problemas no processo de inspecionar uma pasta de trabalho. Lembrar que nós estamos na guia arquivo e o comando ainda é informações. Só para visualizar as janelas que são abertas em decorrência desses comandos. Primeira janelinha é inspecionar o documento, a gente tem os elementos do documento, você seleciona e pede para que seja feita essa inspeção. Logo, passando por todo o documento, toda essa pasta de trabalho, ele vai lhe dar um relatório dizendo onde está ou se não tem, né, nenhum problema nesse documento. Então a inspeção é algo bem rápida que você pode trabalhar dentro, né, do seu Microsoft Excel versão 2016. Uma outra janela é a verificação da acessibilidade. Aparece a janelinha para nós à direita da janela do Microsoft Excel. Se tiver algum problema com a planilha, ele vai indicar para você onde está o problema. Se não tiver nenhum problema, ele fala para você que nenhum problema de acessibilidade foi encontrado. Que é uma ferramenta bem bacana, bem legal, eu achei bastante necessária num momento aí onde que todos poderão ter acesso, né, deverão já sempre ter acesso aos arquivos. Então, a ferramenta de acessibilidade. E outra ferramenta é a questão da compatibilidade. Se você criar um arquivo no Microsoft Excel versão 2016, você pode abri-lo na versão 2013, na versão 2010 até a versão 2007. Você teria problema em abrir na versão anterior, 97, versão 2003. Aí você teria que salvar com uma extensão compatível à versão anterior. Aquele elemento também falado lá no módulo 1, no início do nosso curso, no início das nossas informações sobre o Microsoft Excel. Também informação bastante importante a relação de compatibilidade do seu documento. Guia arquivo, informações, ainda em informações, a gente tem gerenciar pasta de trabalho. Pessoal, lembra que nós estamos dentro do único comando, ainda não saímos do comando que é proteger a nossa pasta de trabalho. Gerenciar a pasta de trabalho, nós temos duas ferramentas. As ferramentas são recuperar a pasta de trabalho que não foram salvas ou excluir as pastas de trabalho que não foram salvas. O sistema operacional Windows, né, e agora numa relação com os pacotes do Microsoft Office, ele gera um autossalvamento. Às vezes você está trabalhando no Excel e de repente alguma coisa aconteceu, o arquivo não foi salvo, sei lá, né? Tanta coisa acontece quando você está manuseando um software, você está trabalhando com um software. E aí, o que vai acontecer? Foi determinado, né, tem disponível uma pastinha chamada Microsoft, uma pastinha chamada Office, e dentro dessa pastinha em inglês, né, File, arquivos não salvos. E dentro dessa pastinha estarão disponíveis os arquivos que você trabalhou recentemente e que porventura ainda não foram salvos. Caso aconteça alguma coisa na sua máquina, você tem essa sobrevida, né? Você pode voltar, buscar um arquivo que ainda não foi salvo. Se de repente tudo que está armazenado, porque lembrar que isso vai ocupar espaço em disco, né? Se tudo isso está armazenado lá e você não vai utilizar, você pode excluir os arquivos que foram salvos. Está na sua máquina, está dentro, né, de uma pastinha que foi reservado com esse intuito. Então, na brincadeira, só para a gente voltar, recupera a pasta dentro da sua necessidade. Não existindo a necessidade, você pode excluir essas pastas, esses arquivos que ainda que você não salvou, porém o sistema armazenou e que você não vai mais utilizar.
Então, gerenciamento de pasta, posso recuperar o que ainda não foi salvo, ou eu posso excluir o que ainda não foi salvo, né? A gente fala o não salvo pelo usuário, mas armazenado pelo sistema. Pode ser uma questãozinha aí bacana, interessante, em relação ao local de armazenamento dos arquivos não salvos. Então, tomar cuidado em relação ao caminho de local de armazenamento dos arquivos não salvos dentro do Excel versão 2016. E o último comando que a gente vai ter aqui é o comando exibição do navegador. Hoje você pode construir uma planilha, você pode construir um documento e esse documento, essa planilha, ser disponibilizada em um navegador. E aqui a gente tem opções de exibição dessa planilha que você construiu, dessa pasta de trabalho, em um navegador. E aí, por exemplo, todas as planilhas dentro da pasta, eu tenho 3 planilhas. Se eu quero que todas as planilhas dentro da pasta sejam exibidas, eu deixo ativada. Caso eu não queira, eu posso desativar. E logo você vai exibir aquela que for aí de acordo com a sua necessidade. Mas existe uma relação muito forte com o nosso navegador. Então, os comandos disponíveis para nós, tomar bastante cuidado. Existe uma vasta linha, né, de questionamento por meio das organizadoras. E aí, fechamos aqui com a ferramenta disponibilizar, exibir essa pasta de trabalho, essa planilha no navegador. Agora, para fechar o nosso módulo, vamos resolver, né, vamos exercitar com questões. Vamos lá? Primeira questão. Essa é uma questão simples, porém cuidadosa. Ela foi inserida em provas pela VUNESP, foi adaptada em decorrência da versão, o termo que eu já estou usando, né, nos outros módulos. Assinale a alternativa que contém o nome da guia no Microsoft Excel 2016, na sua configuração padrão, que contém o ícone exibido a seguir, utilizado para trabalhar com restrição de acesso à pasta de trabalho que está sendo editada. Pessoal, acabamos de percorrer o proteger pasta de trabalho. Qual é o local, qual é a guia que encontra-se proteger pasta de trabalho? Guia exibição, nós estamos falando de 2016, não existe guia exibição, existe a guia exibir. Cuidado com isso, a alternativa A vai embora. A guia inserir, a guia revisão, a guia arquivo e a guia página inicial. Simples de ser resolvida, guia arquivo. Tá fresquinho aí na cabeça, não pode esquecer esse elemento que é importante e que já temos aí cobrado em prova de concurso. Fechando o nosso quarto módulo, guia arquivo, bastante cuidado, proteger a nossa pasta de trabalho. Vamos continuar ainda na guia arquivo. Até lá!